O quarto homem na fornalha. Quando Deus entra no fogo com você. A Bíblia está repleta de histórias que transcendem o tempo, revelando verdades eternas sobre fé, coragem e a presença de Deus em meio ao sofrimento. Uma das narrativas mais poderosas do Antigo Testamento é a dos 3 jovens hebreus lançados na fornalha ardente. Não se trata apenas de um milagre isolado, mas de uma revelação profunda sobre quem é Deus, como Ele age e como devemos responder diante da pressão do mundo. Este episódio do livro de Daniel, capítulo 3, é muito mais do que uma lição histórica. É um convite à fidelidade inabalável, mesmo quando tudo parece estar contra nós. No século VI a.C., a Babilônia era o centro de um vasto e temido império. Sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade não apenas dominava politicamente, mas também impunha sua cosmovisão e religiosidade sobre os povos conquistados. Jerusalém havia sido destruída, o templo saqueado e muitos judeus levados ao exílio. Entre eles estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A cultura babilônica era fortemente politeísta, adorando deuses como Marduk, e o poder político estava entrelaçado ao culto religioso. Nesse ambiente, o rei ordenou a construção de uma enorme estátua de ouro, diante da qual todos deveriam se prostrar em adoração. Essa exigência não era apenas uma afirmação religiosa, mas uma declaração de lealdade política, uma tentativa de centralizar o poder total nas mãos do monarca. Para os judeus exilados, porém, isso representava uma violação direta do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A estátua, com cerca de 27 metros de altura, tornou-se o símbolo do orgulho humano e da tentativa de divinização do poder terreno. O decreto do rei deixava claro: quem não se curvasse seria lançado numa fornalha ardente. A cerimônia pública reunia as autoridades do império, e qualquer desvio seria interpretado como rebelião. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a se prostrar. A decisão deles não era um ato de rebeldia civil, mas um posicionamento espiritual inegociável. Eles sabiam o risco que corriam, mas estavam dispostos a perder tudo para manter a fidelidade a Deus. Esse tipo de coragem revela a essência de uma fé que não é condicionada ao conforto ou à aprovação social. Eles entenderam que comprometer a fidelidade, mesmo que fosse por autopreservação, seria uma traição ao Deus que serviam. Naquele momento, a pressão era gigantesca. Toda a estrutura social, política e religiosa exigia conformidade. Todos os presentes se ajoelharam, e apenas 3 figuras permaneceram em pé. Era impossível ignorar sua resistência. Eles se tornaram o centro das atenções, mas também da condenação. O ambiente era de intolerância total. Ou você se encaixava no sistema, ou era eliminado. Essa realidade nos remete a dilemas contemporâneos, onde muitas vezes os cristãos enfrentam pressões sutis ou explícitas para negar valores bíblicos e se adaptar às normas culturais vigentes. Os 3 jovens nos ensinam que integridade espiritual exige uma firmeza que vai além da conveniência. Eles escolheram obedecer a Deus, mesmo quando isso significava ir contra a maioria, mesmo quando o custo era a própria vida. A resposta deles ao rei, após serem denunciados, ecoa como um dos maiores testemunhos de fé registrados na Bíblia. Confrontados por Nabucodonosor, que lhes oferece uma última chance para evitar a morte, os jovens dizem: o nosso Deus pode nos livrar. Mas, mesmo que não serviremos a teus deuses. Essa declaração expressa uma fé não utilitária, que não serve a Deus esperando recompensas, mas o ama por quem Ele é. Essa fé está pronta para sofrer, para morrer, mas não para negociar princípios,
O rei, tomado de fúria, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, como se sua ira pudesse garantir que a justiça fosse feita. No entanto, o que estava prestes a acontecer iria transformar não apenas o destino daqueles jovens, mas o próprio coração do rei. A fornalha ardente, em sua brutalidade, representa muito mais do que um instrumento de punição. Ela simboliza as provações da vida que testam o caráter e a fé. Os soldados que lançaram os jovens nas chamas morreram devido ao calor extremo, demonstrando que a fornalha não era uma ameaça simbólica, mas uma sentença real. Os 3 foram amarrados e atirados ao fogo, sem nenhuma defesa humana. Mas é nesse momento que o milagre acontece. As chamas, em vez de os consumir, libertam-nos das amarras. Eles começam a andar livremente dentro da fornalha, sem gritos, sem dor, sem desespero. A imagem é poderosa. Aquilo que foi feito para destruí-los se torna o cenário onde a glória de Deus será revelada. Nabucodonosor, ao observar a cena, se espanta. Não foram 3 os homens que atiramos amarrados ao fogo? Eu vejo 4 homens soltos, andando no fogo, e o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Essa aparição misteriosa do 4º homem é, para os cristãos, uma teofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. É Cristo presente antes da cruz, antes de Belém, caminhando com os seus em meio ao sofrimento. Essa revelação é teológica e pastoral. Deus não é apenas um espectador distante, mas um companheiro íntimo nas horas mais difíceis. Ele não impede a fornalha, mas entra nela conosco. O calor do fogo torna-se o lugar onde o invisível se torna visível, onde a presença divina é inegável. O milagre se completa quando os jovens saem ilesos da fornalha. Nenhum fio de cabelo queimado, nenhuma parte das roupas danificada, nem sequer cheiro de fumaça. Esse livramento não é apenas uma intervenção sobrenatural, mas uma declaração de quem Deus é. Ele é capaz de guardar completamente, de preservar com perfeição, de restaurar sem deixar marcas do trauma. Os pagãos que testemunharam aquilo ficaram atônitos. O milagre não pôde ser negado. Deus escolheu não livrá-los da fornalha, mas sim no meio dela, e isso diz muito sobre como ele trabalha. Muitas vezes, ele permite o sofrimento não como punição, mas como palco para sua glória. A fé é refinada no calor, e a fidelidade é revelada no meio do caos. A reação de Nabucodonosor muda drasticamente. O homem que havia ameaçado, amaldiçoado e ordenado a execução, agora louva o Deus dos jovens. Ele reconhece que nenhum outro Deus poderia realizar o que viu. Embora sua conversão não seja ainda plena ou definitiva, há uma mudança evidente. O coração do rei foi impactado pela firmeza de 3 jovens exilados. Isso mostra que, muitas vezes, o maior testemunho cristão não vem de palavras, mas de vidas que se mantêm fiéis sob pressão. O Deus invisível se torna visível quando seus filhos vivem de maneira fiel em contextos hostis. Até o mais poderoso dos homens se curva diante da presença divina. Esse episódio também amplia nossa visão sobre Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia não apresenta Jesus apenas a partir dos evangelhos. Ele é a palavra eterna, ativa desde o princípio. A figura do 4º homem mostra que o Filho de Deus já estava presente na história da salvação muito antes de sua encarnação. Ele aparece como protetor, intercessor e redentor. Essa compreensão teológica enriquece nossa fé e nos mostra a continuidade do plano divino. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é o centro, o mediador, o Deus conosco. Sua presença na fornalha é uma confirmação poderosa de que ele nunca deixa os seus sozinhos. Finalmente, a declaração dos jovens antes da fornalha resume a essência da verdadeira fé. Mesmo que Deus não nos livre. Essa frase revela uma maturidade espiritual rara. Eles não estavam servindo a Deus por garantias de livramento ou recompensa. Eles o serviam porque o conheciam
confiavam nele e sabiam que ele era digno de sua fidelidade, independentemente do resultado. Essa fé é a mesma que sustentou os mártires ao longo da história, que fortalece os perseguidos, que consola os que sofrem. É a fé que não exige provas, mas se firma na verdade eterna de quem Deus é. A história do quarto homem na fornalha é mais do que um relato inspirador. É um chamado para uma fé viva, corajosa e comprometida. Deus pode não livrar você da fornalha, mas Ele certamente entrará com você nela. E no meio das chamas, você descobrirá que não está só. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora mesmo clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque ele vai te abençoar ainda mais e aprofundar essa jornada de fé. Deus te abençoe poderosamente.